Olá, bem-vindos à Bíblia Afirmativa. Eu sou o Felipe Heiderich e no episódio de hoje nós vamos falar sobre os eunucos. Quem eram ou quem são os eunucos que a Bíblia tanto cita, mas principalmente em Mateus 19, a partir do versículo 12, que a Bíblia diz: alguns nasceram eunucos, outros foram feitos eunucos pelos homens, e outros a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. E quem entende isso, preste atenção no que eu digo, ou aceite o que eu digo, diz Jesus. Quem eram esses eunucos? Eram pessoas que eram homossexuais? Eram pessoas que abdicaram das suas relações sexuais por causa do reino? Era o dom do celibato, onde você não tem nenhum vínculo, né, erótico, do eros, do grego, de relação sexual, ou você simplesmente não tinha desejo nenhum? Importante é que a gente sempre siga aquela regrinha básica de qualquer interpretação de texto. Primeiro, a gente precisa analisar todo o contexto. O que está escrito em Mateus 19 é o primeiro passo. E ali fica muito claro que havia uma pegadinha, uma tentativa de pegar Jesus. Os escribas e os fariseus chegaram até Jesus falando sobre a questão do divórcio. E eles começam: e aí, o senhor acredita no divórcio? O senhor é a favor da lei de Moisés, de repudiar? E Jesus começa a falar sobre a dureza do coração e a forma como eles estavam lidando com os casamentos da época. A carta de repúdio tinha se tornado uma coisa tão banal que às vezes um homem simplesmente enjoava da mulher e ele divorciava dela para ficar com outra, ou se apaixonava por outra. Então eles estavam fazendo do casamento uma coisa muito banal. É nesse intento que começa a pegadinha contra Jesus. Só que chega no versículo 12, Jesus ele começa a falar, inserir um novo assunto. E é importante lembrar que Jesus não tinha tabus. Ele falava com a maior naturalidade daquilo que lhe era natural. E ele começa falando sobre os eunucos, então, no versículo 12. A palavra eunucos ali, eunuchos de significa eunuco de cama no original, no grego, né? A primeira coisa que vem à nossa mente quando a gente pensa em eunuco são os homens que foram castrados para cuidar das mulheres, dos imperadores, dos reis, dos governantes, né? Por exemplo, a gente não presta atenção, mas lembra de Daniel, profeta Daniel, de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, da fornalha, da cova dos leões? Então, quando eles são levados cativos, ao contrário dos seus conterrâneos, eles ficam cativos no palácio real, e a Bíblia dá uma informação muito preciosa. Ela diz que eles ficaram a cargos do chefe dos eunucos. Logo, Daniel e seus amigos eles foram castrados. É por isso que não tem mais informação sobre nenhum tipo de relacionamento dos dois. Mas isso passa despercebido quando a gente lê o texto de Daniel. Mas vamos começar então do começo. Nasceram assim. E quando a gente pensa assim, eunucos ou pessoas que nasceram assim, a gente pode pensar que pode ser uma condição genética, má formação, e por causa disso a pessoa se torna impossibilitada de praticar atos sexuais. Pode ser também, no original, com pessoas com muitos trejeitos femininos. E também pode ser aquelas pessoas que não têm nenhum desejo sexual, o que nós chamaríamos hoje em dia de assexuais. Essa é a primeira hipótese e interpretação para aqueles que nasceram assim. A segunda, talvez a mais clara de todas e que não resta dúvida, é aqueles que foram feitos eunucos pelos homens, que é a segunda partezinha desse versículo. Isso é muito fácil de entender, porque são aqueles que foram castrados para poder servir nos palácios, nos haréns, e não ser um risco para o líder, o imperador, tudo mais. E aqueles que muitas vezes eram prisioneiros de guerra e eles eram castrados como uma forma de humilhação e de punição. Eles não desejariam assim, mas foram impostos por causa de, como prisioneiro, como escravo de guerra. Então eles foram feitos assim pelos homens. E tem um outro caso, que também não é tão difícil, que é aqueles que a si mesmos se fizeram por causa do reino dos céus. Ou seja, pessoas que abriram mão da sua sexualidade para servir integralmente a Deus. E isso é muito fácil quando a gente vê, por exemplo, Paulo
e o próprio Jesus, que abriram mão da sua sexualidade para servir ao reino. Isso era muito comum nos primeiros anos do início da era cristã, onde você tinha uma perseguição exacerbada. As boas novas eram literalmente boas novas que tiravam o povo de um jugo de uma lei mosaica para a graça em Jesus Cristo. Então havia sempre aquela necessidade que a gente precisava viver exclusivamente para o reino, para que a boa nova pudesse ser espalhada. É por isso que Paulo bate muitas vezes: olha, eu queria que todos fossem como eu sou. Mas se não podem, se estão inflamados, se têm desejos, então que se casem. Paulo ele deixa isso muito claro. Ele passou a ter uma vida de celibato para poder servir, assim como o próprio Jesus, entre outros fatores. O fato dele não ter se envolvido, não ter tido filhos, mas ele teve uma vida celibatária, ou seja, assim mesmo se fizeram, optaram por não ter relações, justamente para servir ao reino de Deus. Engraçado é que a palavra eunuco, naquela época, ela não significava apenas pessoas que são impossibilitadas de fazer sexo, mas pessoas que não apenas optaram por não fazê-lo, é uma das interpretações e é um dos conceitos, mas também era para aquelas pessoas que não tinham desejos por mulheres. Homens que não tinham desejos por mulheres, eles também eram chamados de eunucos. Então, tinha-se a possibilidade de, quando se referia a eunuco, não apenas a pessoa que não poderia fazer sexo, mas aquela que escolheu também não fazer sexo. Ou seja, ela pode, mas ela optou por não fazer. E a segunda é que ela pode, mas ela opta por não fazer com mulheres. A palavra eunuco, ela também tem essa definição. E aí, mais uma vez, você pode fazer aquele trocadilho de palavras e dizer: Felipe, você mais uma vez está legislando em causa própria. Não tem nada a ver. Todo mundo sabe que eunuco é aquele que não pode fazer sexo ou aquele que opta por não fazer por causa do reino. Então é a pessoa que está abrindo mão do seu pecado, porque a homossexualidade é pecado. Então ela abre mão disso para poder servir a Deus. Não. Isso fica muito claro com a morte dos apóstolos. Quem assume a igreja? Quem assume as igrejas espalhadas? São os líderes religiosos que são conhecidos pela história como os pais da igreja. Você vai ter Clemente, você vai ter Santo Agostinho, você vai ter Justino, são os homens que lideraram a igreja após a morte dos apóstolos. E o que eles diziam era aquilo que estava mais próximo depois dos apóstolos. Então você vai ter Clemente de Alexandria e Gregório de Nazianzo dizendo sobre os eunucos do sol. O que são os eunucos do sol? São aqueles que nasceram assim. E os dois têm o mesmo consenso sobre o que é ser eunuco do sol, aqueles que nasceram eunucos. Não são pessoas incapazes de fazer sexo. Eles apenas têm aversão, ou seja, não têm desejo, a mulheres. Então você pega os primeiros líderes religiosos, logo após os apóstolos, eles entendiam que existiam pessoas que nasceram sem nenhum desejo sexual por mulheres. E eles entendiam que isso era eunucos. Não era um pecado. Não eram a pessoa que decidiu não fazer por amor ao reino. Não. Eles nasceram assim. E isso são os pais da igreja, as pessoas mais próximas dos apóstolos, pós-mortem dos apóstolos, que confirmam isso e deixam isso muito claro. Gregório, inclusive esse Gregório de Nazianzo, ele diz que alguns continuavam eunucos após crer em Cristo, mas não havia imposição. Essas pessoas que nasceram sem desejo de mulher, mesmo quando creem em Cristo, elas continuavam para servir a Cristo, mas não havia uma imposição. Elas poderiam se converter, elas poderiam crer em Cristo e continuar com a sua vida, sem desejo por mulheres. Se elas não têm desejo por mulheres, elas têm desejo por homens. A abstinência não era uma imposição. O dom do celibato é um dom, não é uma obrigação. A partir do momento que você diz que a pessoa ela tem que ser celibatária para ser aceita por Deus, isso é antibíblico. Porque o celibato é um dom. Mas, Felipe, a homossexualidade é pecado, então você tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo.
Sim, você tem que negar a si mesmo em muitas coisas, inclusive em críticas, em falar mal dos outros. Aquele que planta contenda entre os irmãos, isso sim a Bíblia chama de abominação. Isso Deus abomina, está lá as palavras do sábio Salomão. Ou em 1 Coríntios 6,9, aquele que fala mal dos irmãos não herdará o reino dos céus. Ou aquele está na lista de Apocalipse que diz: os maldizentes não entrarão na terra prometida, não entrarão na nova Jerusalém. Então, por exemplo, você tem que abrir mão disso. Você tem que abrir mão da fofoca, você tem que abrir mão do roubo, você tem que abrir mão da maldade. Agora, a sexualidade, neste caso aqui, não tem nada a ver. E Jesus ele trata isso de uma maneira muito natural. Ele fala sobre o tema sem tabu e, inclusive, ele cita naquela época uma característica de pessoas que nasciam sem desejo por mulheres. E em nenhum momento Jesus diz assim: aqueles que nasceram eunucos, eles precisam se manter eunucos sem nenhum tipo de relacionamento porque é pecado. Não. Ele trata isso com a maior naturalidade, porque como Deus Criador, ele sabe que nunca foi, não é e nunca será pecado. Felipe, isso não convém. É tão certo isso que até o século XI a Igreja Católica casava casais homoafetivos. Até o século XI, a gente está falando de 900 anos atrás, quase 1000 anos atrás, a Igreja Católica fazia casamentos de gays. Isso está nos anais da história. Mesmo quando vem essa proibição, né, de Damião falando sobre sodomia, que era o pecado, e aí vem a chancela de São Tomás de Aquino em 1280, mais ou menos, dizendo que sodomia é o pecado da homossexualidade, aí sim a Igreja Católica começa a não fazer e a esconder isso. Mas há pouco tempo mesmo foi descoberto numa igreja católica da Espanha documentos de casamentos gays realizados até o século XI. Então era uma coisa altamente normal. Hoje virou tabu. Não porque foi pecado, mas porque o homem, mais uma vez, precisa de ter um inimigo. E a igreja precisa de ter um inimigo para poder aprisionar pessoas. E aí, a homossexualidade vira pecado. Até o próximo episódio da Bíblia Afirmativa. E a gente vai ainda ter uns 3 ou 4 para bater em absolutamente todos os textos a respeito desse assunto.